O Jornaleiro hoje na Câmara Municipal de São Bento do Sul. Vou conversar com o presidente do Legislativo, o vereador Edmar Geraldo Salomão. Vereador, primeiro, nós tivemos esse ano aí uma notícia não muito positiva com relação a vereadores que no passado participaram de cursos fantasmas comprometendo o erário público. Aqui em São Bento, inclusive, alguns vereadores envolvidos na situação. No entanto, a Câmara de São Bento, na sua gestão, foi referência estadual e nacional aí, pela economia. Como o senhor avalia esses acontecimentos e também essa postura aí que o senhor tomou para buscar economia aos cofres públicos? Bom dia, Chaves. É uma alegria muito grande estarmos conversando com um amigo aqui no dia de hoje e responder alguns questionamentos relacionados à Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Realmente houve uma questão, até eu sempre tenho dito, bastante chata quando envolve assim parlamentares da nossa cidade, mas graças a Deus não foi nessa legislatura, né? A Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, como você bem colocou, é uma das mais econômicas do Estado, né? Se não a mais econômica. Nós estamos como terceiro lugar colocado, perdemos para 2 municípios menores, mas na proporção municipal nós somos a primeira no estado de Santa Catarina em economia. Por exemplo, nós não autorizamos cursos que não sejam de interesse da própria Câmara de Vereadores, né, e de interesse dos funcionários concursados, ou melhor, funcionários efetivos da Câmara, que podem, através de cursos, buscar o seu aperfeiçoamento. Então, por causa disso, nós sempre temos analisado com muito cuidado a questão de autorização de cursos que têm a participação de funcionários da Câmara de Vereadores. Essas questões que aconteceram foram questões anteriores à nossa gestão, né? Eu fui presidente da Câmara de Vereadores na legislatura passada 2 anos e agora mais 2 anos, né? E a gente não autorizou cursos em empresas que foram citadas nessa questão que foi levantada pela Justiça em relação ao envolvimento no Estado de Santa Catarina de algumas câmaras de vereadores. Já aproveitando também, vereador, um momento delicado na política aqui em São Bento também. O senhor, com a sua experiência, muitas vezes tem que ser um ponderador aí nos debates no Legislativo. Não tem muitos assuntos que estão sendo tratados demais politicamente, e quando deveriam ser direcionados para o interesse da coletividade em buscar melhorias para a cidade e para o povo? Antes de responder essa pergunta, Chave, em relação à questão, vamos dizer, que foi levantada na pergunta anterior, a questão de diárias e tal, se entrar no portal de transparência da Câmara de Vereadores, vai ver que nesses 4 anos, nunca na história política administrativa do município de São Bento do Sul, se fizeram tão poucas diárias, não, quase ninguém. Eu, por exemplo, eu mesmo, como presidente da Câmara, não tenho nenhuma diária feita em meu nome. Eu tenho feito as viagens representando a Câmara sempre com o meu carro, né? Até porque o presidente recebe uma verbazinha de representação e eu não uso diárias da Câmara de Vereadores. Eu tenho feito um trabalho assim, realmente voltado aos interesses da população, não acho justo, né? Agora, quando é importante, a gente concede isso aí. Mas, voltando à pergunta que você, Chaves, me fez, em relação... Eu acho comigo o seguinte: tem que haver, relacionamento entre a Câmara de Vereadores e o Executivo, tem que haver um melhor relacionamento na questão de projetos que são enviados para cá, ou mesmo projetos que são discutidos aqui. Muitas vezes, nós, quando na administração anterior, na legislatura passada, muitas vezes a equipe técnica da Prefeitura vinha aqui na Câmara de Vereadores para nós discutirmos os projetos antes de eles entrarem em discussão em plenário. Então, eu acho que muitas vezes acontece esses desencontros, que às vezes não levam a nada, nem é de interesse da comunidade, essas pequenas picuinhas que acontecem em projetos vindos do Executivo, ou mesmo do Legislativo. Não, isso não é de interesse do povo. Então, eu acho que está faltando uma maior conversação entre a equipe técnica da Prefeitura com os próprios vereadores, com a própria Câmara de Vereadores. E é indiferente, porque se o Executivo nos chamar para ir lá, nós vamos lá.
Se o Executivo achar que tem que vir aqui para conversar, vem aqui, porque o que interessa é que nós façamos uma administração voltada aos interesses do povo. O povo não quer saber nada dessas briguinhas, isso é tudo bobagem. Eu acho que, assim, pelo longo tempo de vereador, a caminhada que a gente tem na política, a gente sempre tem as atenções voltadas aos interesses da comunidade. Eu sempre tenho dito, os interesses partidários após as eleições, eles têm que ser deixados de lado e tem que olhar o que interessa para a comunidade, principalmente na questão da área da saúde, da educação, da segurança. Isso aí são, no próprio transporte, as pessoas querem saber se os vereadores estão legislando em cima dessas questões que são de interesses deles. Não adianta ficar discutindo aí coisas que às vezes não tem sentido nenhum. Eu acho que é uma perda de tempo isso aí. Por último, vereador Ed, o senhor sempre fala de economia, né, e investir o dinheiro de forma segura no município. Neste ano, há previsão da Câmara retornar recursos para o Executivo? Pode ter certeza que nós estamos atentos, né, e vamos devolver porque sabemos que esse dinheiro que aqui nós fazemos a economia, aqui se faz economia mesmo, é economia, não é questão de pegar o orçamento da prefeitura para dizer que tem um orçamento grande para depois devolver uma quantia grande, como a gente tem visto em alguns municípios. Se pega bastante para dizer que devolveu bastante. Nós temos exemplo do Estado. Aí o Estado mesmo, a Assembleia pegou tanto, devolveu 300 milhões. Isso é questão, nem precisava estar lá esse dinheiro. Esse dinheiro poderia estar sendo trabalhado dentro do próprio governo ou nos municípios. Mas nós temos uma previsão mais ou menos idêntica do ano passado, né, que nós devolvemos lá. Eu acredito que 500, 600 mil reais nós vamos devolver. Nós vamos ver, até porque o nosso orçamento é um dos menores que tem, nós não estamos usando nem... Estamos hoje, para não dizer que não estamos para cima nem para baixo, mas estamos usando um orçamento mais baixo do Estado de Santa Catarina, que é de 1% mais ou menos com o gasto da Câmara de Vereadores. Então, nós temos assim exemplo de que alguns municípios maiores do que São Bento, o gasto, às vezes, com diária e despesa dos vereadores que viajam aí o ano todo, ele ultrapassa o orçamento nosso que nós temos para manutenção da Câmara de Vereadores. Então, pode ter certeza que nós faremos a devolução com a economia que estamos promovendo aqui na Câmara. Muito bem, essa foi uma conversa com o Edmar Geraldo Salomão, que está em sua 7ª legislatura como vereador em São Bento do Sul. A gente agradece, o jornaleiro fica por aqui. Até a próxima.